Oi pessoal, espero que vocês estejam todos bem. Meu nome é Estela e hoje eu vim aqui falar com vocês de um assunto que particularmente eu amo muito, que são os cristais. Eu tenho aqui alguns que são os meus preferidos, né? Quartzo verde, selenita branca, selenita laranja, quartzo, turmalina, citrino e por aí vai. São inúmeros os cristais e as suas funções. Na verdade, quando a gente pega um cristal, a gente não sabe muito bem como usá-los, certo? Muitas vezes a gente usa eles de forma intuitiva ou de forma até um tanto quanto mística, né? E eu tô aqui hoje para a gente conversar um pouquinho de litoterapia. A litoterapia é uma terapia com os cristais. E essa terapia, ela é um tanto quanto holística. O que é holística? Holística é que trabalha o todo do ser humano. Nós somos compostos não só por esse corpo físico, né? Nós somos compostos pelo corpo mental, né? Pelo corpo emocional e pelos corpos vibracionais, né? Energéticos, que um deles é o físico. Aí o que acontece? A litoterapia, ela vem comprovar de forma cientificamente o que os cristais podem fazer no nosso corpo. Por quê? Porque alguns minerais que são formados os cristais, também é formado o nosso corpo. Então ele linka, ele faz essa troca energética, né? Os cristais com o nosso corpo. Por exemplo, a calcita, que é um cristal, ela é composta de cálcio. Quando a gente coloca ela perto do nosso corpo vibracional, ela vai estar liberando aquela energia e vai estar atuando em curas físicas no nosso corpo. O corpo mental, muitas vezes, desenvolve algum pensamento que não está legal e aí isso gera um sentimento, certo? Então, quando a doença vem para o físico, é porque ela começou aqui, ó, nos mentais, no corpo mental. Então, ela gera aquele pensamento que você não gostou, que é alguma coisa que te desagradou, gera aquele sentimento que não é legal e muitas das vezes a gente não consegue colocar para fora, não consegue acessar isso aí, isso fica ali dentro, causa um distúrbio emocional, uma sensação ruim, que depois vem para o físico como doença. Então, como que os cristais vai tratar? Ele vai tratar a gente nesse campo energético, certo? Então, vamos lá. Você usa o cristal, a gente usa o cristal para determinada, até para abertura de caminhos, para doenças físicas, doenças emocionais, né? Enfim. Mas a gente vai falar bem superficialmente hoje. A litoterapia, ela desmistifica tudo isso, então ela vem para comprovar mesmo a eficácia desses cristais na nossa vida. A litoterapia, ela estuda a formação, como os cristais são formados e a composição de cada um. Então ela vem para indicar aquilo exatamente de acordo com o teu corpo naquele momento que precisa. De uma forma mais simples, que a gente vai passar aqui hoje, né? Não como tratamento, mas de uma forma para a gente estar usando em casa, para a gente estar podendo fazer uso desses cristais. A gente vai falar assim bem de forma básica para a gente poder entender. Então, os cristais, ele também pode ser usado, pode não, ele é usado para tratar os nossos chakras, certo? Então, a gente pode começar a usar os cristais de forma mais básica pelas cores dos nossos chakras. Os chakras, o que são chakras? Chakras são vórtices energéticos que a gente tem em todo o corpo, porém, existem 7 principais, certo? Então, os chakras baixos, que a gente fala, os baixos, né, que é o básico, que inicia aqui, eles podem ser usados pedras pretas, vermelhas, cores terrosas. Então, quando a gente vai usar uma pedra, essas de cores mais fortes a gente sempre tem que usar no bolso, né? Aqui na parte mais de baixo do nosso corpo. Então, aqui no segundo chakra, a gente vai usar as pedras laranjas. No terceiro chakra, amarelas. No quarto chakra, que é o cardíaco, a gente vai usar a rosa e a verde.
nesses chakras altos, a gente pode estar usando branca, azul. Aqui a gente pode estar usando a violeta, né, no coronário. Então a gente vai usar, mas como que eu vou usar essas pedras? Colares, a gente pode usar essas pedras brancas, violeta, né? Pedras, até a verde a gente pode usar como colar. Já uma pedra preta não é indicado. Por quê? Porque os cristais, eles vibram, eles têm um frequencial, assim como os florais. Os florais também são frequenciais e tratam essas energias do nosso corpo. Então, se a gente usar uma pedra preta aqui nesse chakra, ele vai dar uma desregulada nesse chakra. Então, a gente tem que usar conforme a frequência vibracional do nosso corpo, certo? E, enfim, as pedras, elas podem ser usadas, como que eu posso explicar isso? A gente não pode casar com uma pedra, né? A gente não pode pôr uma pedra e ficar tipo um mês, 2 meses, 1 ano com uma pedra. Já aconteceu comigo, eu tinha um lápis lazuli, que é um cristal, e ele é para foco, para mentalizar. E eu comecei a usar, nessa época eu ainda não tinha esse conhecimento. Comecei a usar ele aqui num cordãozinho. E foi indo, 1 mês, 2 meses usando, de repente ele simplesmente soltou do meu cordão e não foi possível usar mais ele. Por quê? Porque as pedras te escolhem. Na verdade, elas não escolhem a gente. Se você costuma usar muito aquela pedra, ela para de fazer o efeito, entendeu? É como se fosse um medicamento, ela para. Então a gente tem que usar cada pedra de acordo com a necessidade, né, daquele momento, por um determinado tempo. Então a gente vai usar, por exemplo, 3 dias uma pedra, depois a gente troca e a gente vai deixar ela também, a pedra, se harmonizar na natureza, no sol, né? E fazer a limpeza dessas pedras. A gente vai falar disso depois. Enfim, eu passei aqui rapidamente hoje para falar sobre os cristais. E à medida que eu vou fazendo outros vídeos, a gente vai aprofundando mais nesse assunto, tá? Hoje foi um vídeo rápido para a gente começar a dar uma introdução nesse assunto que eu amo tanto, tá bom? Um beijo, me sigam e a gente se fala.